Nós estamos na Parashat Tzav, na véspera de Pesach. E qual é a principal mitzvah de Pesach? Será que é comer matzá? Ou não comer bolo, nem pizza, não tomar cerveja nos próximos 8 dias? Ou será que é participar do Seder de Pesach junto com a família ou junto com a comunidade? Podemos pensar em muitas e muitas mitzvot, em muitos preceitos e mandamentos relacionados a este que é um dos feriados mais importantes e dos mais populares do nosso calendário. Mas a principal mitzvah de Pesach, essa está descrita no livro do Êxodo e tem a ver com essas crianças e jovens que estão passando por aqui. Diz a Torá: Veigadeta levincha, conte aos seus filhos. Essa é a principal mitzvah. Contem, repitam, leiam com seus filhos e com suas filhas as nossas histórias, dramatizem em casa ou na escola, cantem as nossas canções. Afinal, tudo isso mantém a nossa memória viva. E nós somos o povo da memória, através da qual nós nos organizamos, ressignificamos o passado e reconstruímos as nossas vidas no presente. Diz a tradição judaica que o rabino tem o mesmo papel do pai e da mãe na transmissão dos valores judaicos. Por isso, assumindo esse papel como rabino e também como pai, hoje eu vou contar para vocês algumas histórias relacionadas a Pesach. A primeira é que hoje é Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Um dos 2 dias de Shabbat mais importantes do ano. Como o de hoje, que antecede Pesach, somente o Shabbat Shuvah, que antecede Yom Kippur. São os 2 Shabbatot do ano em que tradicionalmente o rabino tem uma obrigação de apresentar uma drashá, uma prédica, um comentário, uma reflexão sobre a Torá. Nesse Shabat, nós lemos uma passagem do livro de Malachi, de Malaquias, que anuncia a vinda de Eliyahu Hanavi, do profeta Elias. A missão principal do profeta Elias, diz a tradição, é anunciar a chegada do Mashiach. Mas entre nós, eu penso que a grande missão do profeta Elias está nas palavras do profeta Malaquias, que diz o seguinte: é fazer com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e que os corações dos filhos se voltem para os seus pais. A principal missão, então, de Eliyahu Hanavi é intergeracional. É unir as gerações do povo judeu de todas as épocas. Em última análise, Eliyahu Hanavi nos inspira a cumprir a principal mitzvah de Pesach: contar aos nossos filhos e às nossas filhas as principais histórias, valores, costumes e tradições do nosso povo, para termos o orgulho de escutar os nossos filhos e filhas contando para nós as histórias de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de Israel. A nossa maior alegria é termos a felicidade de escutar nossos filhos e filhas cantando, por exemplo, o Manishtaná, não só no Seder de Pesach, mas no banho, no seu quarto, ou rezando o Shema, sozinhas e sozinhos antes de dormir. Outra história. Por que hoje, então, esse Shabbat é considerado um grande Shabbat, Shabbat Hagadol? Em preparação para o êxodo do Egito, contam os nossos sábios de abençoada memória, os israelitas pegaram 21 cordeiros e os amarraram aos pés das suas camas. Estranhando a movimentação, os egípcios perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? E os israelitas responderam: nós iremos sacrificar esses cordeiros para Pesach, conforme o Eterno nos ordenou. Os egípcios não entenderam muito bem, tentaram reclamar, mas sua boca fechou, seus dentes travaram,
eles viam os israelitas sacrificando aqueles cordeiros, que eram os representantes das suas divindades, das divindades egípcias, e tentavam fazer alguma coisa para impedi-los, mas não conseguiam nem abrir a boca. E tudo isso aconteceu naquele Shabat, que era o dia 10 de Nissan, 5 dias antes de Pesach. Por isso, esse Shabat passou a ser chamado de o Grande Shabat, o Shabat Agadol, o Shabat de preparação para o êxodo, quando Deus deu um jeitinho para calar os nossos inimigos. Mais uma história, na Torá dessa semana, na Parashat Tzav, nós lemos, entre outras expressões, Esh Tamid Tukad. Esh Tamid Tukad. O fogo perpétuo será mantido sobre o altar e não deve ser extinto. Que fogo é esse? Que chama é essa que deve ser mantida acesa para sempre? Dizem os nossos sábios, esta é a chama da alma humana. Para explicar mais uma história de um grande sábio do nosso povo, Rav Shimon Bar Yochai, um dia estava estudando Torá, quando um velho, que na verdade era o profeta Elias, olha ele aqui de novo, vestido de um velho qualquer, o chamou, dizendo, Rabino, Rabino, você que é chamado de luz sagrada, levante-se. Levante-se, Rabino Shimon Bar Yochai, e vá lá acender a lâmpada. Que lâmpada era essa que Shimon Bar Yochai tinha que acender? Essa lâmpada era a Shekhinah, era a presença divina. A presença divina que na nossa tradição é chamada de Ner Hashem, a lâmpada de Deus. E o velho, entre aspas, continuou, Rabino, Shimon Bar Yochai, acenda a lâmpada de Deus, porque ela é a alma humana. O profeta Elias estava citando uma passagem do livro de Provérbios, em que se diz, Ner Hashem Nishmat Adam, a lâmpada de Deus é a alma humana. Quando Rabbi Shimon acende a chama da Shekhinah, da presença divina, ele automaticamente acende a faísca divina que existe dentro das nossas almas judaicas. Ao mantermos acesa, então, essa chama divina, ou seja, ao mantermos a presença de Deus em nossas vidas, através das nossas histórias, das nossas orações e das nossas práticas, nós iluminamos a nossa alma humana, a nossa alma judaica. E ao contarmos para os nossos filhos e para as nossas filhas as histórias de Pesach e os demais relatos de luta pela liberdade ao longo dos séculos, a nossa luta pela justiça e pelo amor ao próximo, se mantemos acesa constantemente a chama do judaísmo, isso não é outra coisa que mantermos acesas, reunidas as chamas de cada uma das nossas almas. Portanto, que as nossas chamas, as chamas de cada um de vocês, de cada um de nós, sigam sendo alimentadas pelas nossas memórias, pelo entusiasmo na contação das nossas histórias, ledor vador, de geração em geração. Que sejam tochas passadas de mão em mão, fazendo com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e que os corações dos filhos se voltem para seus pais. Shabbat Shalom e Chag Pesach Sameach.